Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 25. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus de maravilhas. Oh Deus, Tu és poderoso. Leamos a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, Jesus. E encontrarei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glórias, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Geni pede oração, motivo derrame cerebral. Vitória e Samela, irmã. Oh, Jesus. Ajuda aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Motivo saúde. Irmã do Fernando. Vamos orar sobre esses pedidos de oração. Aleluia. Irmão Jonathan pede oração para a irmã Jéssica também. Quantos necessitam de oração? Eu também necessito, em nome de Jesus. Amado e soberano Deus, que está no céu e na terra. Nesta hora, Senhor Deus, quero te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos na Tua santa e bendita presença, Senhor Deus. Meu Deus, em minha luta, em minhas provas, Senhor, Tu é conosco. Pai amado, Tu é aquele, Senhor, que nos sustenta. Tu és, Senhor Deus, o nosso mantenedor, Pai. Sem o Senhor não somos nada, Papai querido. Aleluia. Meu Deus, nesta hora eu te peço, Senhor, encarecidamente, por esses pedidos, Senhor, de oração, Tu conhece, Pai, porque Tu és um Deus onisciente, um Deus onipresente, Senhor, aleluia. Oh, Deus de maravilha, cura os enfermos, Pai, liberta os oprimidos e cativos, Senhor. Meu Deus, sou grato a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida. Te louvo, Senhor Deus, por cada vida, Pai, que aqui está, Senhor, do mais novo até o mais velho. Meu Deus, fica conosco, Senhor, toma conta desse ambiente, Espírito Santo. Necessitamos, Pai amado, de ouvir, Senhor, a Tua voz. Necessitamos de Ti, Senhor, em nossa vida, Pai. Fica conosco nessa jornada, Pai. Deus querido, meu coração se alegra, almeja por Ti, Senhor, aleluia. Tu és o Deus, Senhor, que nos dá livramento, Pai, livramento de morte, Tu tem me livrado, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu te agradeço, eu te louvo, te exalto, porque Tu és poderoso. Tu és dono, Senhor, da nossa vida, Pai. Meu Deus, muito obrigado, meu amado Jesus. Fica conosco. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem feito. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, muito obrigado.
Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem, amados, vamos na sequência, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir, neste momento, uma palavra ou um cântico com a jovem irmã Siloé. Faz tempos que ela não usa o microfone aqui para louvar a Deus com a sua voz linda, que ela deu a ela, quem sabe a Daísa junto, né? Essa dupla maravilhosa aí para Jesus, né? Graças a Deus, como é bom. E já peço a jovem irmã Heloísa, são duas Heloísa agora, uma na frente e outra atrás, né? A jovem Heloísa, hein? Noiva do Wesley, trazer uma palavra logo depois, né? Se a irmã Heloísa também quiser, depois, não, tá, mas aqui. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe a que hora o Senhor Jesus há de voltar, ou a que hora que vamos passar para a eternidade. E para vir da igreja também, a gente tem que ter alguma coisa preparado, porque a gente não sabe que hora vai ser chamado para fazer algo. Para cantar, nós não vamos cantar porque não ensaiamos. Faz tempo que a gente não ensaia para cantar junto, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus tem feito grandes maravilhas em nosso lar. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça, não tem deixado faltar nada. Tem abençoado as nossas vidas, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito muitas coisas. Como eu não tive oportunidade ainda este ano, eu quero de coração agradecer ao meu Deus, porque o ano passado tivemos alguns problemas, mas as vitórias foi muito maior. Recebemos muito mais bênção, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa vida, conhece o nosso problema. Muitas vezes nós ficamos preocupados com alguma coisa, mas não compensa, porque o Senhor diz que nós possamos entregar tudo para Ele, porque Ele é a solução de todas as coisas. Se estiver cansado e oprimido, Ele tem um fardo leve, Ele abençoa, Ele resolve todo o problema. Eu quero agradecer a oportunidade. Na próxima vez, quem sabe a gente poderá cantar o hino, porque nós vamos ensaiar, porque para Deus nós temos que apresentar o que é de melhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Chegar aqui e não cantar direito não dá certo. Então nós vamos ensaiar e vamos qualquer noite vamos estar aqui cantando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você vimos aí, a irmã está devendo para nós, né? Aleluia. Vamos então a jovem Heloísa, logo após a mocidade, o grupo dos jovens exaltando a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de ler um versículo em Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém. Apenas um versículo. Eu gostaria de dar um testemunho a respeito do cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas no nosso dia a dia, com coisas que aparentemente são muito pequenas. Eu sempre, quando acordo, peço para Deus cuidar de mim e me proteger a todo momento. E no meu trabalho é a mesma coisa. Eu peço, Deus, se eu estiver esquecendo algum desconto no meu serviço, de lançar algum imposto, alguma nota, Senhor, me lembre enquanto eu estou fazendo alguma coisa. E a gente trabalha na correria, tudo tem prazo. No fechamento do último mês, agora no início de fevereiro, eu mandei uma empresa, fechei a folha, depositei o salário dos funcionários. E eu estava em casa, eu falei, Deus, obrigado, porque tudo correu bem, consegui fechar todas as minhas empresas. E daí, na hora veio no meu coração, você esqueceu de descontar os adiantamentos da empresa tal. Eu já tinha acreditado aquele saldo no salário dos funcionários. Eu falei, meu Deus, e agora? É muita diferença, né? O que eu vou fazer? De manhã eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que eu fui olhar é se tinha caído o saldo.
E o saldo cai no mesmo dia, virou meia-noite, está lá na conta. E para a glória do Senhor, não tinha caído. Eu estornei e depositei corretamente e deu tudo certo. Então eu sou muito grata ao meu Deus, porque nas mínimas coisas Ele cuida da gente e nos dá o livramento. Por mais que muitas vezes nós somos falhos, mas nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? A jovem Heloísa trabalha num escritório de contabilidade, muita responsabilidade. Vamos então à nossa mocidade, exaltando a Jesus também neste momento. Aleluias, glória a Jesus. Logo após, a irmã Rosângela cantando um dos seus cânticos para Jesus. Grupo Hades cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Satisfaz.
Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, vem nos revelar. Eu queria estar lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá, no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou, esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção já posso sentir, e hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar, toda enfermidade hoje não vai suportar o toque de suas mãos cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Oh, glória a Deus, eu creio, meu Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Jesus parou, lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou, esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção já posso sentir, e hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar, toda enfermidade hoje não vai suportar o toque de suas mãos cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação.
está neste lugar. Aleluia, receba o teu milagre. O Deus de milagre está neste lugar. Amém? Aleluia. Vamos ver uma palavra com o pastor Pedro. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem está triste? Tem alguém que está triste, não tem, irmão? Só que está lá fora. Lá fora do pátio. É o inimigo de nossas almas, né? Nós estamos alegres. Aqui a leitura feita diz que Jesus se alegrou naquele momento, né? Que coisa importante. Estava falando com o irmão Adão. Interessante que Jesus diz assim: naquele tempo respondeu Jesus. Está dizendo, irmão Adão, para quem que ele respondeu? Com certeza ele deve ter tido uma comunicação com o Pai, né, irmão? Porque a leitura que vem acima não tem nenhuma coisa para dizer que Jesus respondeu. Com certeza respondeu para o Pai. Naquele tempo respondeu Jesus. Respondendo, disse: graças te dou, ó Pai. Oh, glória a Deus, Senhor do céu e da terra. Aleluia. Que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quantos sábios estão indagando, estudando, cientistas, pesquisando, querendo explicar alguma coisa, a origem de tudo, querem explicar. Há muitos anos que estão explorando isso, mas não tem uma resposta, porque não foi revelado para eles. Eles querem saber pela carne, a nós foi nos revelado pelo Espírito. Glória a Deus. Estava dizendo, irmão Adão, às vezes um homem muito culto, não vou dizer que por ser culto não pode ter Deus na vida, né? Mas às vezes muito culto, cheio de si, querendo saber alguma coisa, não sabe nada. Outro, analfabeto, Deus lhe revela coisas profundas que o homem jamais pode descobrir se o Espírito Santo não lhe revelar. E depois aqui mais abaixo diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ou assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus revelar aos pequeninos, aos humildes, aqueles que reconhecem que de si mesmo não tem nada, aqueles que sabem aquela palavra de sem mim nada podeis fazer. E prossegue: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está pensando, vendo os testemunhos de Jeová, que são prudentes, né? Semeiam as suas heresias e pregam Jeová e se esquece de Jesus. A Bíblia diz que ninguém pode conhecer o Pai se não for através do Filho. Jesus mesmo disse: ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não vier a mim. Hoje passaram alguém entregando, eu estava lavando calçada, me entregaram um folheto e disseram fala sobre esperança, sobre verdade. Eu falei: o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz também: a tua palavra é a verdade. Amor, se tu é João 17:17. Glória a Deus. Mas não adianta nada. Para conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho. Aleluia.
Eu estava lendo agora há pouco em Lucas. Que coisa gloriosa aqui. Quando Jesus enviou os 70 discípulos, Ele deu-lhes poder sobre os demônios. E eles chegaram contentes e disseram: olha, Senhor, nós estamos contentes, estamos felizes. Até os demônios nos sujeitam mediante o seu nome. Irmão, que coisa gloriosa. É o segundo poder, o maior poder no universo, é o poder do diabo. Só mesmo para expulsar o demônio é através do nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Não há outro caminho. E depois ele diz aqui: naquela mesma hora, ou melhor, o versículo anterior: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Oh, glória a Deus! Você já pensou, irmão, irmã, saber que você tem um registro, não é só aqui na terra, você tem um registro lá no céu. Aleluia! Somos cidadãos do céu, a Bíblia nos diz. Somos herdeiros da maior herança que pode um homem receber. Jesus, naquela oração, disse: dê-lhes a minha glória, a glória que a mim me deste. Louvado seja Deus. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus do Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Glória a Deus. Mas no ser humano ter o nome escrito no céu, glória a Deus. Até Moisés, um dia, ele estava aborrecido porque Deus falou de destruir Israel. Moisés sabia que tinha seu nome escrito, e ele amava tanto aquele povo. E nessa prova que Deus estava lhe dando, ele disse: Senhor, se for para matar esse povo, risca o meu nome no teu livro. Ele amava o povo, ele queria introduzir aquele povo na terra que Deus lhe havia prometido. Meu irmão, seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Se alegre por isso. Glorifique a Deus por isso. Fique na esperança. Estava pensando esses dias, que coisa maravilhosa, irmão, ter uma esperança. Tudo aqui estamos vendo que está indo de mal a pior. O mundo está cada vez pior. O povo reclamando, a situação está difícil. Somos uma criminalidade, uma coisa assustadora em nossa nação. Mas louvado seja Deus, nós temos uma esperança. Não somos como os demais, como Paulo disse: não sejais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim sabemos que em Jesus dorme. Deus nos tornará a trazer com Ele, com Jesus, no arrebatamento na igreja. E é isso que nos alegra. Sabemos que um dia, e muito em breve, seremos arrebatados para um lugar de glória, onde não há crime, onde não entra pecador, onde não entra nada de mal, porque ali tudo é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Aleluia, maravilhas. Queremos neste momento conhecer os nossos visitantes. Já pedimos o Ministério do Louvor esteja posto. Está conosco o Lucas, ele que é de Apucarana,
namorada Gabriele, é bem-vindo. Temos também a alegria de estar conosco Adriana, ela que é vizinha da irmã Zélia, bem-vinda em nome de Jesus, que benção tê-la conosco também novamente. É alegria também poder rever nosso irmão Vicente Zapone. Isso. Eu gostaria que as nossas visitas se coloquem em pé para melhor maneira para a recepção, a igreja conhecer, a recepção, poderem te homenagear também, né? Olha aí, e esses são as nossas visitas dessa noite, estão recebendo uma lembrança da igreja, né? E nós queremos dar bem-vindo a todos, bem-vindos àqueles que nos assistem pela internet, né? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Também estamos alegres juntamente com nosso irmão Valdemar, né, irmão Valdemar? Se coloca em pé. Valdemar está sorridente, feliz. Mais uma vez, Deus lhe concedeu um presente. Nasceu o seu filho, né? A irmã Ruth, feliz, mamãe, está em casa, cuidando do bebê, né? O Gabriel, olha aí, Gabriel, aí que benção, a igreja parabeniza, visite o Gabriel, né? E alegria dele também. Jovem cooperador, irmão Samir, justifica a sua ausência, motivo de trabalho no comércio, né? Hoje tem comércio aberto, Maringá Liquida, então está trabalhando, alguns outros irmãos trabalhando, acredito que o irmão Pedro Ribeiro está também trabalhando, né? E evangelista irmão João Carlos também, justificando suas ausências. Convido a amada igreja a nos colocarmos de pé. Vamos dar bem-vindo aos nossos visitantes, né? Dizendo como sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Aleluia, graças a Deus. Você que pode permanecer um pouco mais em pé, vamos exaltar o nome do Senhor Jesus, dizendo que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória, do meu e do seu, do nosso louvor. Aleluia. Quanto vem aqui para exaltar Jesus? Amém. Cante Glória a Deus. conosco. Ofereça o seu culto a Jesus através dessa música. Aleluia. Somente Jesus, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, pode receber a nossa adoração. Glória a Jesus. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. E louvor
levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de honra e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor Confie em Jesus. Deus. Não há outro a Deus além de nosso Aleluia. Deus que possa trabalhar em Grande és nossa tu, vida. Senhor Jesus. Amados, também tem chegado, esteve conosco quinta-feira passada, né? Uma família vindo de Londrina. Me perdoa que não gravei o nome ainda, não tem aqui o nome, né? A nossa irmã Eliana, a Diana, o Daniel, a Amanda e mais 2 bebês de colo, né? Vieram para ficar, vieram de mudanças, pelo que nosso irmão falou, são novos convertidos, precisam do nosso apoio, de nossos cuidados, né? Vamos dar um bem-vindo, mas um de bem-vindo diferente. Espontaneamente, um jovem, irmãos vão sair do seu lugar e vão abraçar a família, adolescentes, e vão dar bem-vindo a eles. Isso, aquilo que lindo que a Morangueira sabe fazer, né? O demais dizemos, sois bem-vindo em nome de Jesus. A igreja, nós como obreiro, a igreja Aleluia, Jesus. acolhe e ajudamos, né? Após o culto, conversamos e nos colocamos à disposição desta família. A igreja concorda? Amém. Glória a Aleluia. Deus. E assim nós podemos louvar a Deus, dizendo da ação do Espírito Santo, da ação de Deus na nossa vida, como a brisa. Aleluia. Esse cântico retrata o trabalhar de Deus em mim, o trabalhar de Deus em nós. Aleluia. Abre o coração e a janela, vejo o sol de um novo dia. Sei que hoje estás aqui. Tu és como um vento que não avisa, quando sopra atrás a vida, vem e sopra sobre mim. E meu coração volta a viver, se renova, se estás aqui. E meu coração chama por ti, porque te espero, volto a sorrir. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que tardou, e ao deserto vida Deus, descendo sobre mim como a brisa que derrame sobre mim, teu poder venha fluir.
janela, vejo o sol de um novo dia. Sei que hoje estás aqui. Tu és como o vento que não avisa, quando sopra traz a vida, vem e sopra sobre mim. E meu coração volta a viver e se renova. Se estás aqui, e meu coração chama por ti, porque te espero, volto a sorrir. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que tardou, e ao deserto vida deu, descendo sobre mim como a brisa que derrame sobre mim, teu poder venha fluir. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que tardou, e ao deserto vida deu, descendo sobre mim como a brisa que derrame sobre mim, teu poder venha fluir. Espírito de Deus, toma minha vida. Descendo sobre mim como a brisa, Aleluia! descendo sobre mim como a brisa que derrame sobre mim, teu poder irá fluir. Glória a Deus. Assente nesse momento, glória a Deus. Ministério Feminino exaltando a Deus. Logo após, evangelista irmão Antônio ministrando as ofertas e dízimo da obra do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor. Pode parar, pois a porta que ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus.
Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Que maravilha ver o rosto de cada um dos irmãos feliz, alegre, né? Porque Deus é o nosso alvo, né? O céu nos espera. Glória a Jesus. Então, o ser humano que tem essa esperança, ele tem alegria no coração, né, meus irmãos? É o que acontece conosco, graças a Deus. E nesta hora, né, nós vamos estar lendo um texto bíblico para nós estarmos recolhendo as ofertas e os dízimos para a manutenção da casa de Deus, né? E nós vamos ler em Êxodo 35, verso 4 e 5, que diz assim: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto o atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Os 6 dizem: como também pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e por aí e aí em diante, né, meus irmãos? Então, que nos chama a atenção nessa hora é o desprendimento do coração, a visão missionária do cristão, o amor pela obra de Deus, a gratidão a Deus pelos benefícios recebidos. Quem reconhece isso de Deus não fecha a mão, não fecha o coração, busca entender e alegremente está disposto a dar ao Senhor algo de si, né? Ele quer ajudar, né? Ele está grato a Deus, né? E os dízimos e as ofertas, né, são uma das coisas que podemos, né, oferecer na obra de Deus, né, para ajudar a manutenção do trabalho de Deus. Isso é por causa de nós mesmos, né, meus irmãos? Tem pessoas, aqui ninguém é ignorante, mas tem pessoas que não entendem, né? Tem pessoas que deixam de servir a Deus, não vai na igreja, porque tem as ofertas para recolher, dízimo, essas coisas, né? Não entende o plano de Deus. Ninguém está inventando nada. Isso é de todos os tempos, né, que Deus criou o ser humano. Já se oferta aqueles que sentem gratos a Deus, reconhecendo soberania de Deus sobre todas as coisas, os benefícios que Ele e o cuidado que Deus tem para conosco. Então nós vamos ficar de pé, nós vamos estar fazendo uma oração a Deus nesse momento, e aquele que puder, com alegria no coração, com gratidão, esteja oferecendo, trazendo a sua oferta, o seu dízimo na casa de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesse momento, meu Deus, em que o teu povo, Senhor Deus, estarão, meu Deus, estendendo a sua mão, Pai, para contribuir para a manutenção da tua obra, Pai querido. Tu conhece, ó Deus, o coração, meu Deus, de cada um, a alegria, a disposição, Senhor Deus, de estar contribuindo na tua casa, Pai. E aquele, Senhor Deus, que ainda não compreende, Senhor Deus, esta obra que se faz diante de Ti, Pai, esteja revelando dos altos céus os mistérios da Tua palavra, abrindo a mente e o coração, Senhor Deus, fazendo entender, meu Deus, que é da Tua vontade que assim se faça no meio do Teu povo. Abençoa também aquele que não pode contribuir, Senhor, é o que nós Te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Com alegria, todos nós cantando para Jesus, o cântico da harpa cristã de número 526.
Cantemos com alegria. Senhor meu Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra é o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua criação. Toda a igreja. Então minha alma
Graças a Deus. Vamos estar recebendo o ministrante da palavra de Deus, o presbítero irmão Jonas. Aleluias. Eu creio que o seu coração, nosso coração está aberto para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Samuel que no tempo de Samuel, a palavra de Deus era de muita importância. Que a importância da palavra de Deus não fique tão somente restrito nos dias de Samuel, mas nos nossos dias também. Que essa seja a minha, a sua, a nossa oportunidade para receber a palavra de Deus, as instruções de Deus. Amém? Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Estou feliz por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Nós temos uma palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos. E nós queremos pregar debaixo do tema alvos que o diabo, Satanás, o nosso inimigo, ataca. Para alguns pode parecer desproporcional, para outros pode parecer de pouca valia, mas eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 1 a seguir. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou no Senhor, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, teu Deus. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Que Deus abençoe aos irmãos nessa noite. Meus irmãos, nós temos uma palavra da parte de Deus, e todos aqueles que hão de entrar numa guerra, que vão enfrentar uma peleja, eles, ou nós, ou eles devem entender que é necessário que se conheça de antemão o seu inimigo, conheça as estratégias que ele usa para poder tanto defender como atacar. Nós, meus irmãos, muitas vezes, nos momentos em que nós estamos de bem, nos momentos em que tudo está bem para nós, nós temos o costume de baixar a guarda, temos o costume de não proteger a retaguarda, e às vezes somos atacados em pontos fracos em que nós não esperávamos. Somos levados, meus irmãos, a sofrer algumas investidas em ponto em que nós pensávamos que estava tudo bem. E é nesse momento, meus irmãos, e é por causa disso que nós devemos estar preparados, sabendo, meus irmãos, que o nosso inimigo ele é astuto e que ele vai tentar pegar, como eu já disse, os pontos fracos. Mas hoje nós vamos aprender sobre alguns alvos que ele pode atacar e como nós devemos nos defender também.
Mas é interessante, irmãos, que esta cidade de Ziclague era uma cidade ao sul de Judá, designada aos simeonitas, ou seja, os filhos de Simeão. Elas eram, na época de Saul, ela estava sendo controlada pelos filisteus. Davi, um dia, fugindo de Saul, ele resolve ir para a terra inimiga, para a terra dos filisteus, e lá Davi faz aliança com o rei de Gade. A Bíblia fala que Aquis fez uma aliança com Davi, e Davi, querendo se esconder de Saul, recebe a terra de Ziclague para habitar, ele juntamente com o seu exército, juntamente com o seu povo. E a Bíblia diz que Davi então faz daquele lugar o seu quartel-general. Davi transporta tudo que tinha, tudo que os homens que estavam com ele tinham para aquele lugar, e Davi faz ali a sua fortaleza, crendo Davi que estava seguro de Saul, seguro dos inimigos, na terra dos filisteus, em própria terra inimiga. E a Bíblia diz que um dia os filisteus se levantam para ir à peleja contra Israel, e Davi, juntamente com os seus homens, também decide descer a peleja. Mas quando Davi chega no meio do arraial dos filisteus, a Bíblia fala que um dos filisteus olha para Davi e diz: não, esse homem não pode ir conosco, porque pode ser que lá no meio do arraial dos israelitas ele se torne contra nós e venha se levantar contra nós. Não deixe que esse homem vá. Então o rei Aquis manda Davi e os seus homens voltarem. E quando Davi está chegando perto de sua terra, que tinha recebido dos filisteus, os amalequitas, melhor dizendo, que era um povo amaldiçoado pelo Senhor, porque outrora eles tentaram impedir o progresso no deserto do povo de Israel, por isso se tornaram amaldiçoados pelo nosso Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esses homens, vendo que os homens de guerra de Davi, e que Davi não estava naquele lugar, a Bíblia fala que eles dão com ímpeto na cidade, destroem a cidade, queimam toda a cidade. A Bíblia fala que eles levam cativas as mulheres, levam cativa os filhos daqueles homens e de Davi. E a Bíblia diz que quando os homens chegaram, eles choraram com tanta amargura que perderam toda a sua força. E a Bíblia diz que eles pegaram em pedras e queriam matar a Davi. E a Bíblia diz que Davi se angustia com isso. Mas a Bíblia diz que Davi, ele não fugiu, ele não se lançou debaixo da cama, aterrorizado ou com medo, não. Mas a Bíblia diz que enquanto isso, Davi se esforçou no Senhor. Quem sabe, meus irmãos, o segredo para que você consiga vencer esta peleja, esta guerra que você está enfrentando, não seja você se fortalecer no Senhor. Quem sabe, meus irmãos, você no momento que foi acometido pela prova, acometido pela tempestade, você não se lançou deprimido debaixo das cobertas, ou quem sabe tentou se esconder atrás de um lugar. Mas, meus irmãos, entenda que só vence, meus irmãos, aqueles que estão juntamente com o Senhor, aqueles que estão com Deus, têm a certeza de que pode levantar a peleja, mas eles serão vencedores, porque a peleja não é deles, e sim do nosso Senhor, o nosso Deus. Você acredita nisso, meu irmão? Então levante a sua mão e adore o Senhor. Aleluia. Mas, irmão John, o que nós temos a ver com essa guerra de Davi aí? Isso é contra os amalequitas. Mas, meus irmãos, nesse texto que ora lemos, nós temos aqui, e nós podemos ver algumas artimanhas, ou alguns pontos que nós devemos estar sobreavisado e devemos estar guardando para que não sejamos atingidos. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa luta, o apóstolo Paulo diz, que não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós estamos guerreando entre nós à toa. Existem algumas pelejas entre nós, algumas guerras entre nós, que são desproporcionais, que não têm valia. Alguns, meus irmãos, se enfrentam um contra o outro e se esquece que a luta verdadeira não é contra a carne e contra o sangue. Pessoas que se levantam dizendo: olha, fulano de tal, ou a igreja de tal, ou não sei o que, é meu inimigo. Que nada, meus irmãos. O nosso inimigo não é carne e nem sangue. Nós não devemos lutar contra esse.
A Bíblia apresenta, ou melhor, o apóstolo Paulo apresenta lá em Efésios capítulo 6, e ele coloca aqui uma série, ou melhor, 4 características dos nossos inimigos. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que são os principados. Quem são os principados? Os principados são aqueles que exercem poder ou governo de nações, países, demônios que lutam em países, em governos, nações. Mas, irmão, isso não é antibíblico, não. Nós vemos que Daniel, quando ele estava orando, a Bíblia diz que quando Gabriel vem trazer a notícia, ele diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você estava orando, eu fui enviado para lhe dar a resposta, mas o rei da Pérsia me impediu de passar. Por quê, irmãos? Porque as potestades, eles controlam, são eles que controlam as nações, países, ou melhor, os principados. As potestades, eles exercem a administração de estados e cidades. Lembra lá do endemoniado gadareno, quando Jesus foi expulsar aquele demônio? A Bíblia diz que o demônio olhou e disse assim: não nos lance fora dessa província. Por quê? Porque eles controlavam aquele lugar. Príncipe das trevas são os capitões que têm voz de comando sobre as hostes. E as hostes da maldade são espíritos imundos que controlam famílias e pessoas, agentes da tentação e servos do mal. São eles que o apóstolo Pedro, ele disse assim: olha, vocês têm que vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém a que ele possa tragar. Então esteja de sobreaviso. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele nunca deixou ninguém desavisado. Também da sua volta, nós vemos hoje o povo falando: mas nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. De fato não sabemos, mas Jesus, ele disse: olha, o ladrão, ele vai vir numa hora que ninguém sabe, mas a certeza é que o ladrão vem. Certeza é que o ladrão vem. Então nós temos que estar vigiando. O nosso inimigo, irmãos, também nós devemos vigiar, irmãos, porque a qualquer momento ele está esperando um deslize seu, um deslize meu, nosso, para que ele possa nos atingir. Mas o sangue de Jesus Cristo nos guarda e nos ajuda para que nós possamos ser vencedores em todas as armadilhas que o diabo coloca contra a nossa vida. Pois bem, meus irmãos, quais são então os alvos, irmão Jonathan? Olha só, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 1 do texto em que lemos, que os inimigos tinham colocado fogo na cidade. Então, o primeiro alvo que eles atacaram foram a cidade. O segundo alvo que eles atacaram aqui, observe que a Bíblia diz que eles levaram os filhos e filhas cativas. Ou seja, o segundo alvo é a família. O terceiro alvo, meus irmãos, eles dizem, a Bíblia diz que, no versículo 2, que as mulheres foram levadas cativas. O terceiro alvo, então, é o casamento. O quarto alvo, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi, no versículo 6, se angustiou. Então, o quarto alvo que o inimigo ataca é a saúde. E por último, a Bíblia diz que o povo falava de apedrejar Davi. E o último alvo, o quinto alvo, são as amizades que nós temos. Olha, meus irmãos, e a astúcia do inimigo é tão grande, porque ele, sabendo que ele destruindo a cidade, ele destrói toda a vida financeira de uma pessoa. Tudo que a pessoa tinha, tudo que Davi tinha, que os homens tinham, estava ali na cidade. E a Bíblia diz que eles colocam fogo na cidade. Então, o primeiro alvo, irmãos, que ele quer destruir a sua vida financeira. Cuidado, meus irmãos, com a sua vida financeira. Já nós vamos aprender o que devemos fazer, mas tome cuidado. Você às vezes não está entendendo o que está acontecendo na sua vida financeira, mas ora a Deus, vigia. O segundo alvo, como eu disse, é a família. O diabo tem tentado desestruturar a família, levando os filhos para as drogas. Os filhos estão se separando dos pais. Mas, irmão, isso é bíblico. A Bíblia diz que isso ia acontecer. Mas cuide, irmãos. Cuide para que não aconteça na sua família. Cuide para que não aconteça no seu lar. Não deixe, irmãos, que o seu lar seja desestruturado, meu irmão. Lute pela sua família. O terceiro, como eu disse aqui, é o casamento. Levaram as mulheres, porque eles, sabendo que destruindo o casamento, ele destrói o alicerce que o homem tem. Tudo que o homem tem, material, não é nada diante do seu casamento. Então cuide do seu casamento. Ei, marido, cuide do seu casamento. Esposa, cuide do seu casamento.
Também a Bíblia fala que ele se angustiou, ou seja, a saúde de Davi. O inimigo quer levar alguns à doença, meus irmãos, e às vezes vai no médico, pede oração, e não resolve, meus irmãos. Que é isso, irmão Jonathan? E nós vamos falar sobre isso também. E a amizade, porque eles queriam apedrejar Davi. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele só vem para roubar, matar e destruir. São esses os alvos, meus irmãos. Você às vezes, quem sabe, veio aqui querendo ouvir uma palavra pentecostal que fizesse você voar, plantar bananeiras ou coisas semelhantes. Mas Deus está querendo derramar um avivamento sobre a sua família, sobre o seu casamento, na sua vida financeira, porque assim, meus irmãos, você estará firme espiritual também. Não existe uma pessoa bem espiritual se o seu casamento estiver à bancarrota, se a sua família estiver toda desestruturada, porque tem pessoas, meus irmãos, que na igreja é uma bênção, mas lá no lar, meus irmãos, lembra daquele homem que estava leproso, Naamã? A Bíblia diz que todo mundo na cidade reconhecia ele como um general, mas dentro de casa ele não passava de um leproso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Deus quer derramar um avivamento sobre a sua alma. E a Bíblia continua dizendo lá em João capítulo 10, versículo 10, que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. É isso que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite, meus irmãos. Mas Deus quer te despertar também para algumas áreas da sua vida. Mas, irmão John, então, o que nós devemos fazer para que nós possamos nos defender? Primeiro, irmãos, antes de tudo, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Pastor Lázaro, há umas 2 ou 3 santas ceias atrás, que eu não me lembro, ele estava pregando sobre isso. Nos fortalecer no Senhor, buscar força no Senhor. É como um carro, meus irmãos, que está quase sem bateria, e ele encosta perto de um aparelho e dá ali a carga nele, e ele sai renovado. Quando nós estamos fracos espirituais, meus irmãos, não pensa que nós vamos nos fortalecer assistindo programas de televisão ou ouvindo rádio. Isso aí é muito bom, mas nós só conseguimos nos aproximar quando nós chegamos diante dos pés do Senhor e dizemos: Deus, eu preciso de ajuda, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor. É claro que quando você encosta perto de um aparelho de TV ou de rádio para assistir programas bons, você é levado a isso, mas não é a televisão ou o rádio que vai fazer isso, é o Senhor que vai fazer isso com a sua vida. Segunda coisa, meus irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo falando isso lá no livro de Efésios, a qual eu já citei, capítulo 6, versículo 10. Ele disse assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vemos o apóstolo Paulo falando em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele vai falando uma série de coisas. Olha, não extingueis o espírito, orai sem cessar. E ele disse assim: depois de vocês terem feito tudo isso, o Deus de paz vos santificará o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Antes, meus irmãos, de nós recebemos fortalecimento do Senhor, é necessário uma preparação nossa. E nós vamos ver isso também um pouco mais à frente. Eu quero correr um pouco. Então, irmão Jonathan, qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer? Além de se fortalecer no Senhor, nós devemos orar e jejuar. Jesus disse isso, vamos ler lá comigo, Mateus capítulo 17, versículo de número 21. Mateus capítulo de número 17, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 17, e o versículo de número 21, olha só o que diz a Bíblia. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, mas acontece que nós não temos tempo para orar, não temos possibilidade de jejuar, porque nós acordamos muito cedo, temos que estar no nosso serviço cedo, e o nosso serviço é pesado, e às vezes não dá para nós jejuar, porque se nós jejuarmos, depois vai faltar força para que nós possamos trabalhar. Meus irmãos, devemos lembrar de Daniel. Enquanto aqueles jovens que o rei tinha chamado lá, estava comendo o melhor que tinha na mesa do rei, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos estavam comendo pão e bebendo água. Depois de 10 dias, a sua aparência era melhor do que aqueles que estavam comendo na mesa do rei.
Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quando nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a presença de Deus, meus irmãos, o Senhor, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. A pessoa olha para ele e fala: nossa, mas como o irmão está bonito, mas não sabe que aqui dentro, meu irmão, está acontecendo algo, o estômago está roncando, mas ele está na presença de Deus, e os homens estão vendo a glória de Deus na vida daquele homem. Jejua, meu irmão, ora, busque a presença de Deus. Ora um pouquinho mais. Ora, meus irmãos. Nós vemos que Daniel ficou sabendo que não podia orar mais a nenhum outro a não ser ao rei. E a Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo disso, Daniel vai para a oração. Porque orar faz bem, meus irmãos. Oração, meus irmãos, é aquilo que nos liga com Deus. Sem oração nós não somos fortalecidos, meus irmãos. Nós podemos cantar o dia inteiro, mas se nós não orarmos pelo menos 5 minutos, meus irmãos, está bloqueado o acesso a Deus. Nós até sentimos a presença de Deus, mas nós não expomos a Deus o nosso problema. Então ore um pouquinho mais. Quem sabe esta situação não será revertida a partir do momento em que você orar. Mas, irmão John, Deus sabe o que eu estou precisando. Deus sabe, mas Ele quer ouvir você dizendo. Então ore ao Senhor. Diga ao Senhor: Deus, eu preciso. Eu clamo, eu peço para a igreja: feche os teus olhos nessa hora. Feche, igreja, os teus olhos e diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Diga, igreja, diga: Deus, tenha misericórdia. Eu preciso. E à medida que você vai orando, o Senhor Jesus está sondando o teu coração, e o Espírito Santo de Deus está descendo para te consolar e dizendo: filho, filha, eu estou contigo nesta hora. Aleluia. Ora, chuíbria, nébria canta, rébria, suída. Aleluia, aleluia. Nosso Deus está nesse lugar, meus irmãos. Quer sentir a presença de Deus? Abre o seu coração. Ele quer te consolar, meus irmãos. Ele sabe da situação que você está passando, e Ele diz que para Ele nada é impossível para Ele resolver. Ora, jejua. Mas existe também, eu vou correr um pouquinho aqui, existe também um segundo ponto, para que nós possamos vencer, para que nós possamos nos defender e vencer, e estar de sobreaviso sobre as artimanhas do nosso inimigo. Qual que é, irmão Jonathan? Eu disse aqui que ele atacou a parte financeira de Davi, ou melhor, a cidade. E eu não poderia deixar de colocar aqui nessa mensagem também, que para nós vencermos o inimigo, é necessário que nós atentamos com mais diligência para o nosso modo de ofertar, para o nosso modo de dizimar. Sem isso, meus irmãos, também, esses dias eu me lembro que eu estava conversando com o pastor Lázaro, e o pastor Lázaro estava dizendo que quando uma pessoa está passando por dificuldade, a primeira coisa que se pergunta é: você está ofertando, dizimando? E eu achei muito, aquilo falou profundamente ao meu coração, meus irmãos, porque às vezes nós colocamos a culpa em Deus ou no diabo e dizemos: olha, isso aqui é por causa disso, mas às vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. E a Bíblia diz que quando nós dizimamos ou ofertamos, nós vemos lá em Malaquias capítulo de número 3, é um texto que não pode deixar de ser citado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, de tal maneira que venha ter dela maior abastança. Então é importante, irmãos, nós dizimarmos, nós separarmos as nossas primícias para o Senhor. Mas não é somente isso, nós devemos também ter, meus irmãos, uma administração positiva. Alguns não estão sabendo administrar o que tem. A gente aprende muito lendo a história de José no Egito, porque a Bíblia diz que quando o Egito estava, ou melhor, toda a terra estava sendo abençoada, a Bíblia diz que José teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos recolher tudo que nós temos em celeiros, vamos guardar tudo que nós temos. E a Bíblia diz que quando veio a seca, todas as outras nações em volta não tinha de onde tirar o seu sustento, foi acabando tudo, mas o Egito
que era governado por José, estava com seus celeiros cheios. Sabe o que é isso, meus irmãos? É uma boa administração para vencer as artimanhas do inimigo. Além de nós dizimarmos, meus irmãos, nós temos que saber administrar. Ô irmão Jonas, mas quem é você? Você vai querer agora me ensinar? Não estou querendo te ensinar nada. Eu só estou querendo te dizer que para você ter uma vida próspera na presença de Deus, é necessário que você também saiba administrar o que Deus está te dando. Lembra da viúva, meus irmãos, lá em 2 Reis, capítulo 4? O que a Bíblia diz? Que quando encheu todos aqueles vasos, o que o profeta disse para ela? Olha, vai, vende tudo isso daí, paga suas dívidas e vive do resto. Nós temos que saber, irmãos, lidar com as situações da nossa vida. Nós temos que saber lidar tanto com as horas boas da nossa vida, quanto também com as horas de dificuldade. Foi isso que o apóstolo Paulo ele disse: olha, gente, eu sei ter em abundância, mas eu também sei e me contentar com pouco. E muitas vezes, meus irmãos, quando está tudo bem para a nossa vida, nós pulamos, saltamos, dando glória a Deus, né? Chegamos na igreja rindo para todo mundo. Mas quando nós estamos passando por dificuldade, meus irmãos, nós nem saudamos o irmão, nós nem cumprimentamos aquele que está conosco todos os dias, mas nos esquecemos que às vezes o problema está conosco. Irmão, você falou em dízimo e oferta, agora eu nem vou mais glorificar Deus, não vou exaltar o Senhor. Meus irmãos, mas essa é uma verdade. Olha no livro de Ageu, olha o que diz o livro de Ageu. Queira ou não queira, meus irmãos, isso é bíblico. O livro de Ageu, a Bíblia diz, meus irmãos, que o povo voltaram do cativeiro. E depois que o povo estava na sua terra, a Bíblia diz lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2 a seguir, a Bíblia diz que o povo, em vez de glorificar ao Senhor, ou se preocupar, meus irmãos, com a casa de Deus, que essa é uma outra coisa para a nossa vitória financeira, é a preocupação com a casa de Deus. Porque tem pessoas que se preocupam com ele próprio, meus irmãos, mas se esquece que Deus também, meus irmãos, pede para que você abençoe quando você é abençoado. Nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical, e você que vem para a escola bíblica dominical, se você não vem, eu te convido para estar juntamente com nós amanhã, aprendendo. Amanhã nós vamos aprender sobre dízimos e ofertas, é importante que você venha. Mas quando nós falamos, meus irmãos, sobre isso, é interessante que o povo, em vez de se preocupar com a casa de Deus, cada um corria para os seus afazeres. E a Bíblia diz assim: gente, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Vocês estão dizendo que ainda não é o tempo de construir a casa do Senhor, e vocês estão cada um correndo para suas casas luxuosas. Aí Deus diz assim: é por isso que quando vocês recebem, vocês colocam o seu dinheiro e parece que está colocando um saco furado. Vocês estão semeando pouco e não têm colhido nada. Sabe por quê? Porque a minha casa está deserta. Olha aí, meus irmãos, cada um está correndo para fazer o que cada um bem quer. Irmão, onde está isso? Vamos ler lá. Egeu, capítulo de número 1, vamos ler. Egeu, capítulo de número 1. Olha só o que diz, você que pode abrir a sua Bíblia. Egeu, capítulo de número 1, eu vou ler para os irmãos, a partir do versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Estou lendo profeta Egeu, capítulo 1, vou ler o versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais pouco e recolheis pouco, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei.
Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a terra seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ao resultado, meus irmãos, daquele que só se preocupa com os seus afazeres, e se esquece da casa do Senhor, e se esquece do seu irmão. Mas aquele que se preocupa, meus irmãos, a Bíblia diz que quando o povo começou a se preocupar com a obra do Senhor, alguns no meio diziam lá, mas está tão pequeno, Deus não vai operar. Mas Zacarias dizendo, olha, vocês estão olhando para o pouco e têm desprezado este pouco, mas deste pouco, Zacarias diz que Deus há de fazer coisas grandes. Então, quando nós nos preocupamos com a obra do Senhor e dizimar na obra do Senhor, meus irmãos, aquilo que nós temos é multiplicado pelo Senhor. Irmão John, você está pegando teologia da prosperidade? Não, é Bíblia. É Bíblia isso, meus irmãos. Então é importante que eu e você tenhamos a consciência da importância de nós nos preocuparmos em dizimarmos, em ofertarmos e frequentar a casa do Senhor. Nós vemos que no tempo de Joel, que os teólogos não sabem ao certo quando foi escrito, mas para alguns é depois do cativeiro também, o povo estava todos preocupados. Por quê? Porque de repente começou a vir gafanhoto sobre a terra e comer toda a plantação que eles tinham, e eles não sabiam por que aquilo estava acontecendo. E o profeta Joel, inspirado por Deus, chama o povo e diz assim, olha, todo mundo, vamos nos humilhar, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos procurar agradar ao Senhor, vestido de pano de saco. E a Bíblia diz que Deus começou a fazer promessas, e está lá no capítulo 2 de Joel, versículo 1 a seguir. E a promessa que Deus fez para aquele povo é, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Meus irmãos, antes de nós recebermos algo de Deus, é necessário que nos preparamos, como eu já disse aqui. Ninguém, irmãos, vai receber as coisas de Deus de qualquer maneira, não, porque se perderá, irmãos, com o passar do tempo. Mas quando nós nos preparamos, irmãos, nós estamos nos preparando, nós estamos sempre em constância na presença de Deus. Quando o Senhor nos abençoa, meus irmãos, às vezes nós dizimamos com tanto sacrifício, né? Nós olhamos e falamos assim, olha, eu estou dando, ou estou dizimando, não é porque eu vou fazer uma barganha com Deus, não é porque eu creio no poder que tem isso que eu estou fazendo. Ou quando nós nos preocupamos com a casa de Deus, só Deus sabe, irmãos, o peso de glória que isso tem para nós, como o apóstolo Paulo diz. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando nos preparamos para todas essas coisas, nós somos impactados por algo de Deus que chama a atenção de todas as nações da terra. Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado? Você quer ser abençoado por Deus, meus irmãos? Então comece a se preparar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é orar, jejuar, se fortalecer no Senhor. Segunda coisa é dizimar, é ofertar, se preocupar com a casa de Deus. E a terceira coisa, irmãos, é não deixar de louvar o Senhor em qualquer circunstância da sua vida. Lembra de Paulo e Silas? Esses dias o pastor estava comentando aqui sobre Paulo e Silas. Imagina, irmãos, eles estavam lá presos, estavam amarrados, e um certo pregador aí, que tem por aí, estava dizendo, esses tempos atrás, e eu achei muito interessante, que, quem sabe, Paulo, ou melhor, Silas, olha para Paulo, fala, e daí, Paulo, está doendo muito, está doendo, e o que nós vamos fazer agora? Paulo começa a cantar assim, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, é claro que eu não canto tão bem como o irmão Jefferson, né, irmãos? E orarmos a Deus, Deus do céu levanta e responde, vai dar tudo certo,
Oh, meus irmãos, a Bíblia diz que em meio a tantas aflições, eles cantavam e oravam ao Senhor. Eles cantavam e oravam como se Ele estivesse dizendo: olha, não importa isso que nós estamos passando, mas maior é o nosso Deus que está no céu. Então vamos glorificar e louvar a Ele. E eles estando fazendo aquilo, e perto da meia-noite, a Bíblia diz que começou um terremoto. Geólogos estudaram aquela região ali, porque terremoto só acontece onde existem placas tectônicas que se movimentam. Só por isso que acontece um terremoto. Mas na região onde eles estavam presos, não existe placa tectônicas, meus irmãos. Sabe o que foi aquilo? Foi o Senhor, meus irmãos, porque a Bíblia diz no Salmo 113, que não existe um Deus como o nosso, que se levanta do trono para ver o que está nos céus e na terra. Eu imagino no momento em que eles estão orando e cantando ao Senhor, meus irmãos, Deus, tem alguma coisa acontecendo ali, e Deus se levanta do seu trono e a terra se movimenta. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Deus se levanta hoje, porque Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua oração, e Ele veio aqui para te atender, meu irmão. Ah, irmão Jonathan, mas isso é bíblico? É bíblico. Lembra do povo de Israel? Estava lá no Egito, 400 anos esquecido, e a Bíblia diz que eles não aguentaram mais, e eles oraram ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Deus lembrou-se do concerto que tinha com eles, Deus conheceu eles, e Deus livrou aquele povo. Então saiba, meu irmão, que nenhuma situação é irreversível para o Senhor. O Senhor, Ele desce aqui hoje, ou Ele vem com teu Espírito. Não espere que Ele venha, quem sabe como um terremoto. Quem sabe você está esperando Ele descer como um terremoto. Não, Ele virá como a brisa que passou também lá na caverna, em que Elias estava escondido lá. Mas a palavra de Deus é sempre verdadeira, dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Oh, meu irmão, Deus é contigo, e esta peleja não é sua, é do Senhor. Essa peleja não é sua, essa peleja não é sua. Onde está o seu problema? Conta para o Senhor. Quem sabe você hoje vai sair daqui pensando: ah, meu Deus, que bom que Deus está comigo, e verdadeiramente Deus está com você, e Ele me manda te dizer que os dias de desaforo, os dias de afronta acabaram, porque o Senhor está contigo. Ele te escolheu, Ele te remiu, Ele te chamou pelo teu nome, você pertence ao Senhor. A Bíblia diz que não há ninguém que possa fazer-nos escapar da mão de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Deus tem um propósito com a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito, e Ele se levanta para cumprir. E por último, meus irmãos, nós vemos que Davi perdeu também, não só Davi, mas os homens que com ele estavam. Davi, ele perdeu a sua família, os seus filhos, como eu já disse. E o último conselho que nós temos aqui é não desistir da sua família. Não desista da sua família, meu irmão. Não desista da sua família, minha irmã. Deus tem algo grandioso para operar dentro da sua casa. Quando eu estava orando a Deus e preparando essa mensagem, o Senhor me fez novamente lembrar daquela mulher do azeite, lá do 2 Reis capítulo 4. A Bíblia diz que ela estava desesperada porque o marido tinha morrido. Os credores queriam levar os seus filhos, mas ela não sabia que a solução para o problema que ela tinha estava dentro da sua casa. E o profeta pergunta assim: o que é que você tem em casa? Ele não perguntou, ele não falou direto: vai atrás de ajuda aí com seus vizinhos, não. Ele perguntou: o que você tem em casa? Qual foi a resposta dela? Tua serva não tem nada a não ser uma botija. Ela não falou que tinha um pouquinho de azeite, igual muitos pregam por aí. Ela tinha só um pouquinho de azeite. Não, onde está escrito isso? Ela não falou isso, ela tinha uma botija. Nós não sabemos se aquela botija estava vazia ou se estava cheia. Nós interpretamos que ela tinha um pouquinho de azeite, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela tinha uma botija de azeite. Quem sabe, meus irmãos, naquela hora ali, eu nem vou falar isso aqui, que o profeta vai falar: então você está feio mesmo, hein? Então o negócio está feio mesmo. Mas o profeta disse: vai, pede emprestado vasilhas, o quanto você puder, e você vai ver o milagre. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos?
a solução para o problema dela estava dentro de casa. Quem sabe a solução para o seu casamento, para a sua família, também não esteja dentro da sua casa. Há alguns que pensam que precisa enfrentar horas e horas e horas num psicólogo. E eu já estudei um pouco sobre isso. E sabe o que o psicólogo vai fazer? Ele vai chegar diante de você e ele vai querer que você comece a falar, e você vai começar a falar, vai falar. Um psicólogo que não é crente, porque é mais fácil você chegar ao pastor e dizer ao pastor, porque o pastor tem conselhos bons, mas o psicólogo vai ouvir você falar durante 3 horas, e depois de ouvir você falar, ele vai dizer assim: então você já sabe onde está o problema, então você já sabe onde você tem que, o que você tem que fazer. Então, se eu já sei onde está o problema, eu não preciso ir atrás dele. E muitas vezes, irmãos, o problema está dentro de casa. Nós gastamos dinheiro à toa. Tem algum psicólogo aí, irmão? Porque se tiver depois, na hora que acabar o culto, vai falar: irmão, vem cá, vamos conversar. O problema, a solução para o seu problema está dentro do seu lar. Falta de comunicação entre esposa e esposo. Passa o dia inteiro longe de casa e quando entram dentro de casa não consegue nem conversar, né? Não tem mais prazer de estar comentando o que se passou, vive de segredos. Não, isso aqui eu não posso falar para minha esposa, porque se eu falar para minha esposa, é isso que tem te levado o seu casamento ao fracasso. Mas decida ser, ou melhor, lute pela sua família. A pergunta que Deus está te fazendo nessa noite: o que é que você tem em casa? Filhos estão sendo levados cativos pelas drogas, porque o pai não tem mais tempo de conversar com seus filhos. Eu me lembro que o pastor aqui do Requião, que eu não me recordo o nome dele, ele veio dar aqui um curso para casal, e ele passou uma ilustração de um filho que toda vez que ele queria conversar com seu pai, o seu pai não dava atenção para ele. E aqueles que estavam presentes viu que aquele menino fez amizade com o monstro, não é assim? E o monstro, quando o pai foi ver, já estava dentro de casa. Tem pessoas que têm um filho drogado há 2 anos dentro de casa, meus irmãos, e nem sabia disso. Meu irmão, vigia, decide, meus irmãos, lutar pela sua família. Deus preparou um casamento abençoado por você. Deus te deu uma família para você cuidar, então lute por elas. Não seja como Naamã, como eu citei aqui, que fora era como se fosse um sargentão, mas dentro de casa era o leproso. Os filhos não respeitavam o pai. Mas nós vemos lá no Antigo Testamento o próprio Moisés sendo instruído a escrever, dizendo assim: olha, aqueles que desrespeitaram os seus pais, a sua luz se apagará e ele estará em trevas. Então, meus irmãos, cuidado, defenda a sua família do mal. Tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, alguns olham e falam assim: irmão Jonathan, eu sou novo casado, tem 3 anos de casamento, né? Alguém pode falar assim: mas você não passou por quase nada. Mas creia, irmãos, que isso daqui são conselhos bíblicos. Lute pela sua família. Você sabe que é assim, então por que tem deixado o casamento ir de mal a pior? Se você já viveu 30 anos com o marido, esse dia passou na televisão uma mulher que tinha vivido 30 anos com o marido, e depois de 30 anos dizer que não gosta mais do marido. O que é isso, meus irmãos? Nós devemos procurar saber onde está o erro, procurar nos policiar e lutarmos pela nossa família, que é o bem que Deus nos deu. Se coloque de pé neste momento. Quem sabe você está sendo atacado em algumas dessas áreas. Sua vida financeira, quem sabe, não está indo muito bem, ou seus filhos, ou o seu casamento, ou a sua saúde, quem sabe a amizade. Eu quero te convidar nessa noite aqui, que eu quero orar por você. Vem até aqui que eu quero orar por você. Igreja, fecha os teus olhos. Deus tem um milagre para a sua casa. Deus tem um milagre para a sua família. Então vem aqui que eu quero orar por você. Não se esqueça, meus irmãos, que nenhum problema pode ser solucionado se não for Jesus. É só Jesus que tem a solução para o seu problema. Não é a medicina, não são os psicólogos. Não, meus irmãos. O seu problema quem pode resolver é o nosso Deus.
Fecha os teus olhos, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Quem sabe você está enfrentando crises na sua família, crises, quem sabe na sociedade, enfermos. O Senhor quer restaurar. Fecha os olhos à igreja, fecha os olhos. Tem um hino que diz assim: Deus vai entrar. Tem um hino que diz assim: Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então para que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. E o nosso Deus está aqui para te dar a vitória. Fecha os teus olhos. Você, quem sabe eu vou continuar insistindo, meus irmãos, porque Deus está colocando em meu coração que tem alguém aqui que está com o seu casamento dilacerado. Mas o Senhor quer restaurar nessa noite. Vem até aqui na frente, eu quero orar por você. Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então para que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Estenda suas mãos para cá. A nossa irmã está pedindo oração para o seu filho que está desviado. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Senhor, da maneira em que o Senhor colocou em meu coração. Meu Deus, quantas pessoas enfrentando dificuldades no seu casamento, quantas pessoas enfrentando dificuldades na sua família, com seus filhos. Alguns filhos estão aí nas drogas, Senhor, outros na prostituição. Meu Deus, e nós estamos todos os dias, Senhor, ou melhor, quase todos os dias na igreja, Senhor. E nós oramos, buscando a Tua presença. Mas nessa noite, Senhor, de uma maneira especial, nós oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor, a defender o nosso casamento, a defender a nossa família, a defender os nossos filhos. Senhor, que nós possamos policiar, vigiar na nossa vida financeira. Meu Deus, não permita que sejamos levianos, Senhor, nessas áreas, ó Pai, mas que nós possamos, Senhor, estar constantemente vigiando, Senhor, nos guardando, tendo a certeza de que o Senhor nos dará vitória. Meu Deus, eu profetizo sobre essas pessoas que aqui estão, representando quem sabe uma família, representando quem sabe um lar que está dilacerado, que está, Senhor, debaixo da sujeição, Senhor, de algumas situações. Meu Deus, nós nos levantamos e repreendemos nessa hora toda enfermidade, ó demônio, em nome de Jesus. Você não tem poder nesse lar, você não tem poder nessa casa, Seibio, Íbia, Labracanto. Em nome de Jesus, Deus está entrando com providência no seu lar, na sua casa. A sua família será diferente, o seu lar será diferente, a sua vida financeira começará a mudar, e Deus será glorificado na sua vida. Deus restaura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluias, graças a Deus. A igreja pode ficar em pé, já estamos encerrando. Só lembrando que amanhã, às 9 da manhã, nós temos a escola dominical, né? E às 19 horas, o grande culto de louvor, culto evangelístico, né? Pregação da palavra de Deus. Lembrando os irmãos, né? Que daqui um pouquinho nós temos que atrasar o nosso relógio, né? Então amanhã, você que não atrasar o relógio, você vai chegar atrasado na escola dominical. Ou quem sabe alguém que vai trabalhar, né? Amanhã pode chegar atrasado no emprego. A irmã Elisa está pedindo oração para Pedro. Deus abençoe. Vamos estar orando neste momento pelo Pedro, para que Deus tenha misericórdia dele e dê o que ele necessita. Amém? Vamos com o presbítero Moadão, estará orando neste momento, nos despedindo com a bênção apostólica também, orando em favor do pedido da irmã Elisa também. Glórias a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por esta grande bênção nesta noite que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Oramos, amado e eterno Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, levantamos nossas vozes, ó Pai,
juntos, unidos, em uma só fé, de uma só esperança. E em primeiro lugar, queremos lhe agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido mais uma vez, Senhor, para estarmos aqui na tua casa, louvando e enaltecendo o teu santo nome. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pela manifestação do teu Espírito e as tuas mãos estendidas sobre nós. Agora abençoa cada um dos teus servos, despeça cada um para os seus lares, alcance com tua mão santa de poder. Também pedido oração da tua serva, a favor do seu filho, alcança agora, Senhor, aonde está esta vida, com tua mão poderosa, opera o milagre, para a honra e para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Estenda as suas mãos para frente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e todos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e na paz do Senhor. Amém. Irmãos, temos o pão missionário aqui no fundo, viu, meus irmãos? Você que pode, passe ali, adquire, compre um pão missionário e você estará ajudando a obra missionária do Senhor também. Deus abençoe.